Hoje é dia de participação dos especialistas da área da Previdência Social. É por isso que o telefone está na tela, porque a partir de agora o telefone está disponível para você. 99326228, 99326228 é o telefone que você pode encaminhar a sua pergunta, a sua dúvida. Quem está hoje comigo ao vivo aqui nos estúdios da Minas FM é o Dr. André Eduardo, né? Eles que estão aqui toda semana para trazer sempre dicas e orientações importantes para você sobre a área da Previdência Social. Sejam bem-vindos, viu? Bom dia, prazer recebê-los aqui, viu? Sempre um prazer recebê-los aqui para a gente poder falar sobre um tema importante e também para poder responder aí as dúvidas dos telespectadores aqui da TV Candidez. O telefone está na tela, 99326228, 99326228 é o telefone que você pode encaminhar a sua pergunta. Fique à vontade, né? E hoje vamos falar sobre um tema muito importante, auxílio acidente, né? Auxílio. Sim, a gente está até ansioso falando desse tema, porque eu creio que seja um benefício, né? Não é nem um benefício, é uma indenização, que a maioria das pessoas não sabe. E tem o direito, e fica aí, está passando às vezes uma situação, ficou com uma lesão de um acidente e tudo, e a pessoa não sabe. Então é um benefício meio que camuflado, né? Então, a gente está até ansioso de falar, porque sempre a gente fala, a gente encontra várias pessoas na situação que precisam dessa ajuda. É por isso que o Bom Dia Divinópolis vai abordar esse assunto, porque a Previdência não conta, né? A Previdência, quanto menos benefício ela oferecer, melhor é, né? Então, a informação quem traz é o programa Bom Dia Divinópolis, segunda edição. Inclusive, vocês prepararam uma apresentação legal sobre o benefício, né? Isso. Está disponível? Sim, a equipe técnica vai colocar na tela aqui, enquanto eles vão trazendo aí sempre a orientação e a informação importante. É um benefício que se assemelha a uma indenização, como você disse. Isso, né? na verdade, ele é uma indenização. Ele é uma indenização paga pelo Estado, é como se fosse um seguro. Então, quando você sofre um acidente de qualquer natureza, pode ser um acidente no trabalho, em casa, no lazer, e que você fique com uma sequela, e isso diminua a sua capacidade laborativa, capacidade de trabalhar, você tem direito a esse benefício. E eu falei que muitas das vezes as pessoas não sabem, é porque o INSS, quando a pessoa dando auxílio-doença, acidentário, um auxílio-doença, ele não vai falar com você, olha, daqui para frente você tem direito a um auxílio-acidente, que você ficou com uma sequela. Então, a gente fala, essa pessoa passou por aquela parte do auxílio-doença, e ficou com uma sequela. E tem um direito, essa indenização a ser recebida, mas ninguém falou para ele. Então, muita gente está nessa situação. Né? Inclusive, na apresentação, traz essa informação importante. Né? Pode ser um acidente ou uma doença ocupacional. Isso, pode ser uma doença ocupacional. Pode ser uma LER, né? Que é a lesão por esforço repetitivo que a pessoa desenvolveu. A pessoa, às vezes, sai pelo auxílio-acidente, mas fica com a sequela. Muitas das vezes é mudar até de função na empresa. Esse é até um indicativo, se você foi mudado de função, depois de um auxílio-acidente, do auxílio-doença acidentário, auxílio-doença, se você mudou de função, pode ser um sinal que você tem direito ao auxílio acidentário, porque você teve a capacidade reduzida naquela função que você tinha e ficou com essa sequela. Então é até um indicativo. Então, pode ser, inclusive, a doença ocupacional. Né? A pessoa pode cair em casa, né? No final de semana andando de moto, sofreu um acidente, ficou com uma sequela, a perna ficou ali com alguma deficiência, uma dor, não tem grau de redução, não precisa ser uma redução drástica, basta ter uma redução que comprometa de alguma forma. Assim como qualquer benefício, você tem alguns requisitos estabelecidos por lei para ter direito. Né? Isso. Os requisitos, né, no caso ali, é um acidente, né, de trabalho, um acidente doméstico, a dona de casa que estava lavando a calçada, porventura ali escorregou, né, caiu, machucou, quebrou o dedo, né, acidente de qualquer natureza, né, isso que está previsto na lei. E também é o caso ali, né, quem pode ter esse direito? No caso, são os empregados, aqueles que têm a carteira de trabalho, né, são fichados. Quem mais? O trabalhador rural, né, o servidor público. Só que quem que não tem o direito? Agora é importante a gente atentar aí. Quem que não tem o direito? São os que pagam, né, o INSS na modalidade de facultativo, né, que as pessoas, no caso aqui, não possuem renda e contribuem para o INSS, né, de forma voluntária. O contribuinte individual, que é o autônomo, que presta serviço ali,
de forma autônoma, pessoas que possuem um MEI, né, também não possuem direito. Mas por que não possui direito? Simplesmente por que a lei não previu para esses casos. Né? Então, no caso, basicamente, o que acaba sendo ali são os empregados, os trabalhadores rurais. Né? E é importante a gente observar que não existe, no caso ali, a carência, né? Ou seja, não exige um mínimo de contribuição para ter esse direito ao auxílio-acidente. Né? Basta ali, no caso, você estar na qualidade segurado. Né? O que é a qualidade segurada? Você esteja ali protegido pelo INSS, né? Esteja ali pagando de alguma forma. Né? E, por esse motivo, até o desempregado também pode ter o direito. Né? Basta que somente, no caso ali, ele esteja compreendido no período de graça, que a gente chama. Né? Ele esteja ali, da sua última contribuição, no caso ali, até 12 meses, né, para frente, que ele deixou de pagar. Se ele estiver nesse intervalo, né, de desempregado, no caso, ele pode ter direito também. É importante a gente observar também o seguinte, o que vai incidir, no caso ali, a época do acidente. Qual espécie que você era ali? Você era empregado? Você, no caso ali, era contribuinte individual? Por quê? Se na época do acidente ali você era contribuinte individual, mas hoje, por exemplo, vocês trabalhando de carteira assinada, o que vale é o na época. Né? Então, se na época você era contribuinte individual na época do acidente, aí não vale. Tem um slide ali interessante, pode voltar, a equipe técnica, pode ir com calma aí, para a gente poder pontuar todas as informações. Tem uma falando sobre o valor do benefício, né? Que eu acredito que é a preocupação de todo mundo. Né? O valor do benefício é o seguinte, corresponde, no caso ali, 50% da sua média salarial, né, desde julho de 94. Então, desde julho de 94, pega todas as suas contribuições, né, divide pela quantidade de meses ali que você contribuiu e você tem um valor ali. Aí, nesse valor, incide, divide por 2. Né, então, é metade desse valor. É importante, até vamos fazer uma observação aqui, é o seguinte, vamos fazer de conta que você teve um acidente, você teve uma sequela aí, né, e faz muito tempo atrás você vem recebendo esse auxílio-acidente. Né, e porventura, futuramente, aí você teve outro acidente, né, que originou uma outra sequela, na outra parte do corpo. E nesses casos aí, será que é possível também o auxílio-acidente? Nesse caso aí, você vai ter que escolher. Né? Você pode entrar com o auxílio-acidente desse novo acidente que você teve. E às vezes acaba sendo mais interessante esse novo. Por quê? Porque a sua média salarial atualmente pode estar maior do que antigamente do seu primeiro auxílio-acidente, né, quando ocorreu o seu primeiro acidente. Então, naturalmente que durante a carreira, né, a gente vai recebendo aumentos salariais, então acaba compensando, no caso aí, esse segundo acidente, buscar esse segundo acidente. Como estamos falando de acidente, surge também a dúvida em relação a prazo, né? Por exemplo, sofri um acidente, tem um prazo para poder fazer a solicitação do benefício? A lei estipula isso? Não, a lei não estipula um prazo e esse é um dos motivos que muitas das vezes as pessoas não procuram. Porque às vezes ela teve um acidente há 15 anos atrás, né? E recebeu o auxílio doença à época e ninguém falou com ela a respeito desse direito. E hoje, passados 15 anos, ela ainda pode entrar com esse pedido, demonstrando que houve um acidente, que na época ela tinha qualidade segurada. E a única diferença é que, com relação aos retroativos, que são os atrasados, ela vai conseguir receber somente os 5 anos. Mas, mesmo esses 5 anos, é um valor considerável. Né? Então, a pessoa, vamos colocar o mínimo, né? Receber um salário mínimo. Vai receber seria R$ 706 mais ou menos por mês. Então, daria na média de cada indenização, para você receber o mínimo, os últimos 5 anos, na faixa de 40 a 50 mil reais. Né? Então, faz uma diferença tremenda e você ainda passa a receber dali para frente também, até você se aposentar ou com seu falecimento, ou caso você venha também a se recuperar completamente. Até aproveitando, já entrando nessa parte do início e quando termina, deveria ser o seguinte, como deveria ser num mundo perfeito, né? Que após ali o auxílio que você recebeu, o auxílio doença acidentário, que fosse demonstrado que você teve a sequela e a partir do dia seguinte você receberia já o auxílio acidente. Mas infelizmente não é. Então deveria ser a partir dessa data. Eles encerram com o quê? Encerra com a morte,
né? Ele não deixa pensão, ele não fica para outra pessoa, né? Para os dependentes. Com a aposentadoria, então ele vai até a sua aposentadoria. E também caso haja uma recuperação total, caso você não tenha mais aquela sequela, não tenha mais a redução da sua capacidade, o que é bastante difícil acontecer, mas pode acontecer, pode ser que venha a fazer um tratamento que se recupere completamente. Então, deveria se iniciar após o auxílio doença, né, demonstrar a capacidade, e se encerra com a morte, com a aposentadoria ou com a recuperação total. Esse é um ponto importante, né? O de incapacidade, ele é temporário, né? Esse não, né? Esse é um auxílio mesmo, né? Isso, ele é definitivo, ele é uma indenização. Ele é uma indenização. Como você teve uma perda da sua capacidade, o Estado te indeniza por essa perda. Porque isso vai atrapalhar o seu desenvolvimento no trabalho. Então, você não vai conseguir trabalhar com a mesma eficiência de antes. Então, você não vai conseguir desenvolver tanto na sua função. Então, acaba indenizando. Então, se você pode... vem o próximo slide aí, a questão da acumulação. Você pode acumular com o próprio salário. Você continua trabalhando e recebendo o auxílio acidente. Né? Então, ele é diferente da incapacidade temporária, que tem um prazo para encerrar. Esse é um atrativo interessante, né? Essa possibilidade do acúmulo de benefício, né? No caso, o acúmulo de benefício, né, o auxílio acidente ele pode ser acumulado, no caso aí, com salário maternidade, né, com auxílio reclusão, né, com a pensão por morte e o próprio salário, né, conforme o Eduardo disse. Mas qual que é os casos, né, que não é acumulado? Né? Então, você pode receber o auxílio acidente, e qual que é o outro que você não pode receber junto? Você não pode receber a aposentadoria, tá? Então, conforme o Eduardo já enfatizou bastante, a partir do momento que você recebe a aposentadoria, o auxílio acidente, ele é cessado. Assim como também, você pode receber também o auxílio acidente junto com o auxílio doença. Tá? Mas nesse caso aí, esse auxílio doença, né, esse novo auxílio doença, essa nova lesão que foi acometida, essa doença que foi acometida, que não seja a mesma origem do auxílio acidente. Então tem que ser causas distintas, diferentes, tá, para conseguir. Se por acaso o auxílio acidente, o auxílio doença, no caso, for concedido em razão da mesma doença, né, não vai ser concedido no caso. O último slide ali fala uma informação importante, porque muitos não sabem desse direito. Falta informação, Eduardo? Falta informação, né, é o que eu disse ali. Raramente o perito vai falar com você, olha, daqui para frente você tem direito ao auxílio acidente. Então, esse é um dos motivos. Outro motivo que muitas pessoas não sabem é que não necessariamente precisa ser de um acidente do trabalho. Pode ser um acidente de lazer, um acidente em casa. Esse também é um dos motivos. Outro motivo também que as pessoas não sabem, que eu mencionei. A pessoa acha que passou o prazo de pedir já. Ela acha que não pode pedir mais porque já passou mais de 10 anos ou mais de 5, muitas questões da prescrição. Então, ela acha que não tem prazo mais para pedir. Mas tem. A diferença é só com relação aos retroativos. Então, esses são os principais motivos que as pessoas têm direito e não sabem. Isso é uma informação importante, né? Por isso que a gente está trazendo aqui para você, ao vivo, aqui no programa Bom Dia Divinópolis, segunda edição. E aí tem a questão do motivo negativo da Previdência, né? Quais são, né, os motivos para a Previdência negar muitas vezes esse benefício? Olha, o principal motivo da negativa, né, do INSS, o que acontece? Existe um decreto que tem listado lá no anexo vários tipos, no caso ali, de lesões, né, que estão previstos nesse decreto. E o que acontece? No seu caso específico ali, você teve um acidente e não está previsto essa sequela nesse decreto, nesta lista, o INSS pode negar, né? Vai negar alegando que não está previsto nesse decreto. Mas o que a gente sabe, né, o que a gente tem hoje em dia, os entendimentos favoráveis dos tribunais, já pacificado isso tranquilamente, é que o acidente se trata de qualquer natureza, né? Então, qualquer sequela, desde que, no caso ali, se traga uma redução, né, do seu trabalho, né, das condições de você trabalhar.
né? Então, o principal negativa do INSS é essa questão de que essa doença, essa lesão não está prevista nessa lista, nesse decreto, mas isso aí não é motivo de indeferimento. Depois pode buscar, no caso aí, na justiça, para lutar por esse direito, né? Para reverter essa decisão do INSS. Por quê? Porque o que basta, no caso ali, é que essa lesão está lhe causando ali uma incapacidade, tá? Para o trabalho, né? Está reduzindo a sua capacidade para o trabalho. Inclusive, eu tenho uma pergunta aqui de um telespectador falando que teve um indeferimento solicitado à Previdência, né? Pode ter sido alguma situação semelhante a isso, né? Que você está trazendo como explicação, né, André? Isso, pode ser no caso ali, o principal motivo, normalmente é esse motivo, ou pode ser no caso ali que você era contribuinte individual, ou também era facultativo, ou na época ali você não possui a qualidade de segurado, tá? Aí no caso teria que examinar o seu caso ali específico para saber realmente qual foi o motivo. E é sempre importante a gente dizer, né, que a Previdência Social, você precisa levar documentos, você precisa comprovar tudo que você está solicitando, né? É importante a população ficar atenta quanto a isso, né? São os documentos, né, todas as provas, né, que você tem contundentes que vão garantir que a Previdência conceda o benefício. Sim, a questão da prova ela é importantíssima, né? E fazem prova para esse benefício o próprio recebimento do auxílio-doença, em alguma situação. O CAT, que é Comunicado de Acidente de Trabalho, faz prova também. Se for um acidente que não no trabalho, por exemplo, um boletim de ocorrência, a entrada num pronto atendimento, no hospital, ali um relatório médico, né, constatando que as lesões são derivadas de um acidente. Vem após também a questão de um laudo especificando que a pessoa ficou com aquela sequela decorrência do acidente e que reduz a capacidade também. Além dos documentos pessoais, os comprovantes de que a pessoa se encontra como um segurado, né? Que ela contribui, que ela está como empregada, ou como empregado avulso, ou trabalhador rural, fazendo as provas dessas situações. E outros tipos de provas que consigam demonstrar que houve esse acidente, né? Às vezes o acidente aconteceu em casa, mas você precisa fazer algum tipo de prova, né? Mas nesse caso aí é bem amplo as possibilidades de provas, mas principalmente o recebimento do auxílio-doença, as informações do acidente de trabalho, né? No boletim de ocorrência são as principais formas de demonstração. É por isso que é sempre importante também a orientação de um profissional, né? Para poder justamente te orientar e te ajudar, né? A buscar a documentação necessária para poder fazer a solicitação. Porque com isso você ganha tempo, né? Porque você entra com o pedido, a Previdência Social demora a te dar um posicionamento de indeferimento ou deferimento, né? Enfim, nesse percurso aí você perde muito tempo, né? Isso. Uma observação importante aqui também que é o seguinte, você pode receber esse auxílio-acidente, né, até a sua morte, tá? Ou até a sua aposentadoria no caso. Mas isso não quer dizer, né, que você não está sujeito do INSS te chamar para fazer perícia novamente, né, o que a gente chama de pente fino. Tá? Então existe essa possibilidade do INSS te convocar numa agência para fazer uma nova perícia, para constatar se ainda existe essa lesão, né, se já foi superada essa sequela, e nesse caso pode até, no caso, negar, né, cortar o benefício, o auxílio-acidente no caso, né, por conta da sequela já estar superada. E uma observação importante mantenha os seus dados cadastrais atualizados perante o INSS, porque se o INSS te chamar para essa perícia, né, e por algum motivo você não está com seus dados ali atualizados, né, você pode perder, porque não tomou conhecimento desse fato, né, que foi chamado para realizar a perícia, e com isso pode ser cessado o seu auxílio-acidente. Dica e orientação importante para você, essa é a proposta do quadro especial da Previdência Social, trazer sempre para você informação correta, né, para valorizar principalmente o seu direito, né, e todas as informações ficam sempre disponíveis para você também lá no Instagram, né, do Escritório Barbosa Oliveira, especialista na área de Previdência Social, tem também o telefone que você fala direto, né, com o Eduardo, com o André, trazendo sempre dúvidas para o seu problema e trazendo sempre solução também para a sua situação, viu? Muito obrigado os dois pela presença, viu? Nós agradecemos novamente. E hoje é importante
que as pessoas levem essa questão do auxílio acidente para mais para pessoas familiares. Mas todo mundo conhece alguém que sofreu um acidente e ficou com alguma lesão. Pode ser que ela também tenha direito e não saiba, né? Então você pode estar fazendo aí, ajudando alguém nesse sentido. Então essa nossa entrevista vai ficar no site da TV Candidez, no YouTube também. E essa pessoa procure lá sobre o auxílio acidente na TV Candidez para pegar essas orientações também, você pode estar fazendo bem também. Com certeza, multiplicando a informação. Muito obrigado, André. Obrigado, é um prazer estar aqui mais um programa. Prazer é sempre meu recebê-los aqui, né? Como o Eduardo disse, a entrevista na íntegra fica disponível para você lá no portal sistemampa.com.br. A gente sempre deixa uma informação para você também lá no Instagram da TV Candidez, TV Candidez Oficial, porque serve de orientação para outras pessoas, né? Para multiplicar essa informação importante que o programa trouxe hoje sobre o auxílio acidente. Então, logo após o programa, é só acessar o portal sistemampa.com.br. Bom dia, Divinópolis, segunda edição, dá uma pausa, eu vou pro intervalo e volto já. Não saia daí. Boa. Excelente.